Fala pessoal, aqui é o Alessandro Lohan Silva de Oliveira e hoje estou aqui para discutir um tema político, um tema que pode talvez mudar a nação brasileira, um tema que talvez o Dr. Enéas queria embutir no Brasil, mas não pôde, porque ele morreu. E eu tenho só 15 anos, mas eu sou um pensador e pensadores pensam e usam uma lógica que eu prefiro chamar de lucidez. Então vamos começar pelo que eu quero passar para vocês. Eu quero ensinar o povo brasileiro a voltar de forma certa. Tipo, voltar para melhorar o país. Porque como que eu posso dizer? O Brasil, de certa forma, é o maior exportador de café do mundo. Então o Brasil recebe muito dinheiro. E metade desse dinheiro não deveria ser usado para coisas boas. E essas coisas boas não deveriam, de certa forma, resolver muitos problemas mais avançados. Ou seja, um dominó desse tamanho não deveria derrubar um dominó desse tamanho. Então o que eu estou querendo dizer é que imagine que o Brasil é um lugar onde você, eleitor, tem que fazer um investimento. E se o Brasil evoluir bem, então ele pode ser uma nação como os Estados Unidos, a China, países bem mais evoluídos inteligentemente, mentalmente, espiritualmente e vice-versa. Ou seja, você ia comprar as coisas mais barato, as coisas iam sair mais baratas. Onde eu quero chegar? Bem, então se a gente for comparar o Brasil com outras nações e vice-versa, a gente percebe que o dever do presidente é cuidar da sua nação e evoluir sua nação. E sabe o que me deixa indignado? É que o Brasil tem um potencial enorme para ser uma nação melhor. E tudo que a gente tem nessa porcaria de país como Rio de Janeiro, que literalmente tem uma das maiores facções do mundo, como São Paulo, que tecnicamente tem um centro de drogas gigante, como a Cracolândia, e diversos problemas como corrupção política, mentiras, promessas. Então por aí você já vê como o país está e o que o país não deveria ser, certo? Então o que eu estou querendo dizer? Infelizmente essas coisas acontecem, mas onde eu quero chegar? Isso é culpa do povo brasileiro, cara. Isso é culpa de quem vota nos presidentes. Isso é culpa de vocês, cara. Porque o Brasil ele não oferece uma educação avançada em certos pontos que eu percebi por mim mesmo, que faria o povo brasileiro votar em presidentes melhores. Então os presidentes criam eleitores burros indicam presidentes burros. E o que eu tô querendo dizer, cara, é simples. O Lula e o Bolsonaro não prestam, cara. Não prestam, tipo, você tem que usar o intelecto. Porque o que eu percebi, cara, dá pra aprender muito mais coisa usando a porcaria da internet do que a porcaria da escola, irmão. Tô nem brincando. Na internet você consegue ouvir a Bíblia, na internet você consegue saber inglês, na internet você consegue o caramba 4. Nas escolas, tudo que te ensina é português e matemática. O máximo que tu vai conseguir de bom na escola é a matemática e o inglês. E o resto, não sei. Então, através da internet, eu consegui um conhecimento que talvez em outra época ou nesta época eu conseguiria. E sabe o que eu compreendi através de tudo isso? Bem, a culpa do Brasil ser o que é culpa dos presidentes. Porque, cara, não é possível que no período de tempo em que o Brasil era para ser um país melhor, ele conseguiu ser um país pior. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que a culpa do Brasil ser o que é culpa da burrice, cara.
tudo tá muito burro. Tudo tá burro. As faculdades estão burras, as escolas estão burras, as pessoas estão burras. Cara, como? Tipo, tá, em 1900, nos anos 2000, tudo bem, mas em 2025 esse caramba. Tipo, pô, eu consigo ver no YouTube como pegar mais de 20 mulheres com a palavra do GigaChad. Viu? Viu? Eu sei que não pesquisa. Ou você que não tem a bússola moral pra seguir em frente e achar. Mas onde eu quero chegar? Não saindo muito do assunto. Através da internet, do conhecimento filosofal e de tudo que eu venho aprendendo, entendendo e graças a Deus os valores bíblicos, eu cheguei na conclusão que o Lula é burro, que o Bolsonaro é burro, cara. É muita burrice. Porque pensa comigo, vamos usar a lógica. A lógica. Metade do dinheiro que o Brasil recebe, uma porcentagem, essa pequeniníssima porcentagem, ela poderia ser usada, adivinha para quê? Justamente para evoluir as pequenas coisas. E regando as pequenas coisas, essas coisas resolveriam grandes coisas. E que coisas são essas? Primeiro, o povo brasileiro é burro, né? Então as escolas já deveriam começar como? Na filosofia, né? No sentido moral, inteligência. E essa inteligência transformaria o povo brasileiro em um povo muito mais avançado em intelecto. E sendo um povo muito mais avançado em intelecto, então eles votariam presidentes que iam prestar mais. O povo brasileiro, deveria ter no máximo tecnologia avançada nas escolas, cara. Por toda a filosofia que eu andei criando, por todo o pensamento que eu andei pensando, eu descobri isso. Porque os valores moldados pela sociedade são o que é ensinado, certo? Então se a escola ensina coisas boas, então o risco do cara desenvolver depressão, o risco do cara se afundar em droga, o risco de múltiplas coisas acontecerem é culpa da educação, de certa forma. Porque, se a educação ensinasse filosofia, intelecto, o homem seria um homem mais pensador. E sendo um homem mais pensador, então resolveria metade desses problemas. Mas, é que eu vou te ensinar a votar. O povo brasileiro, por ser burro, ele não presta atenção nas coisas que verdadeiramente é para prestar atenção. E por que eu presto? Porque eu, cara, fui forjado através dos vídeos e da inteligência que eu busquei na internet. E essas coisas mudaram a minha forma de pensar, mudaram a minha forma de ver, mudaram a minha forma de compreender. E o que eu acho? Bem, a educação, cara, segundo o ChatGPT, faz uma diferença enorme, uma diferença muito grande. Uma diferença que, poderia mudar as coisas. E aí eu percebo que, bem, o Lula ficou na presidência perante um bom tempo. O Brasil mudou em algum aspecto bom? Não. As merdas continuaram, as drogas, as depressões, um monte de coisa, o dinheiro ficou um lixo, tudo ficou mais caro. O Bolsonaro entrou, mas eu não recebi a porcaria de, sei lá, um computador na minha mesa. Eu fico estudando numa lousa. Enquanto as crianças lá dos Estados Unidos, segundo meu professor de inglês, sei lá, elas usam o quê? Um reprodutor de tela avançado? Suspeito, né, cara? Então, pensando nisso, eu fui capaz de compreender que, o Lula, ele não fez nada pela educação, que fosse muito avançado. Irmão, o pé de meia, eu quero que se foda o pé de meia, cara. O pé de meia serve para algumas coisas? Serve, mas será que serve para a verdadeira inteligência, para a verdadeira sabedoria, para as verdadeiras coisas? Dinheiro não compra inteligência, dinheiro não compra intelecto, dinheiro não compra sabedoria, se você me entende. Seria como o cara ganhar na loteria, mas ele ainda continuar sendo um homem burro, que não saber gastar o dinheiro dele, entende? E isso é complexo. Então o que eu tô querendo dizer? O povo brasileiro, ele é um pouco animalesco. Eu preciso de dinheiro. Um pé de meia? Um pé de meia! Mas cara, pé de meia não é tudo, irmão. Você prefere que seu filho tenha um pé de meia? Ou prefere que seu filho seja inteligente o suficiente para conseguir coisas boas na vida e para se tornar uma pessoa melhor para si mesmo? Ou seja, fato desmascarado. Pé de meia ajuda? Ajuda. Ajuda aqui? Não ajuda. Porque é incrível como as escolas privadas conseguem ter tecnologias avançadas
Aqui nos Estados Unidos, em escolas básicas, infelizmente é de graça, né, cara? É triste a comparação, né, cara? É triste, né, cara? E aonde eu tô querendo chegar? Ei, espera um pouco. O Lula ficou lá, então ele não é inteligente, porque se ele fosse inteligente, então ele teria investido metade do dinheiro que ele arrecadou com café e com as coisas que fazem dinheiro na educação, botando computador nas escolas. Computador, filosofia e inteligências diversas, sabe? E essas coisas teriam criado um povo brasileiro muito melhor. E a tecnologia teria amplificado as coisas. E amplificando as coisas, o Brasil evoluiria muito mais como um país. Evoluindo mais como um país, a gente finalmente poderia ser uma nação melhor. E é por isso que eu acho que os Estados Unidos, a China estão a 2 passos à frente, entende? Mas o Lula e o Bolsonaro são lixo por causa disso. Porque o Lula é tão burro que eu tenho 15 anos, cara. Eu sei que eu consegui pensar essa coisa. O Lula não conseguiu. É uma pena, né, cara? E aí ele não investiu pelo menos no básico. Como a minha metáfora diz, tipo, bom, você não pode consertar uma McLaren. Aí você pode pegar o papel e jogar no lixo. E graças a essa ação, você vai evoluir tempo demais para que possa consertar uma McLaren. Coisa que o povo brasileiro pensa, tipo, picanha, tipo, cara, que? Entende? Então, o que eu sugiro? Não vote no Lula, não vote no Bolsonaro. Aprendam a voltar. Tipo, usem a cabeça, cara. Tipo, como vou usar a cabeça, Anderson? Pensa o seguinte. Bem, o dinheiro tá ficando apertado. Olha os problemas, cara. Olha para os problemas do país. Se o cara não consegue resolver isso no tempo que ele tem, nem o básico, nem o basiquinho, cara, da realidade, então esse presidente não presta. Não presta. E pelo tempo que o Lula ficou na presidência e pelo tempo que o Bolsonaro ficou, eles não conseguiram resolver o probleminha de educação e colocar computadores, porque o Brasil tem dinheiro. Tem dinheiro para colocar computadores na escola. Tem dinheiro para ensinar uma educação melhor. Chega, cara. É só português, inglês, matemática, geografia e ciência. Não tem como adquirir, sei lá, tipo, filosofia, autoentendimento, coisas, tá ligado? Que fariam uma diferença. Pô, o Sócrates malhava, cara. Não tem uma academia na escola pública para fortalecer o corpo e tal. Então, cara, o Lula ele não conseguiu mudar nada, porque ele é um burro. O Bolsonaro não conseguiu mudar nada, porque ele também é outro burro. Você faz parte de uma nação. E se a nação não te traz o bem, que seja pelo menos isso aqui, ó. Isso aqui, um mínimo, que faça uma diferença até que boa na vida do brasileiro. Então, esta nação tem um presidente bosta. E usando o intelecto mais racional e lúcido, o Lula não conseguiu pensar nisso. Então, ele não vale. Ele vale. Certo? O Bolsonaro não conseguiu pensar nisso. Então, ele não vale. Então, eu não sei em que estado da Cracolândia precisa chegar. Eu não sei em que estado o Rio de Janeiro precisa chegar. Eu não sei em que estado o Brasil precisa chegar. Eu não sei. Ultimamente eu tô feliz porque o Felca fez o que fez. Ultimamente eu tô feliz porque aquele pedido de bosta vai ser preso. Ultimamente eu tô feliz, cara. Mas fica aí, cara, o ensinamento que eu te dei, tá ligado? O Bolsonaro e o Lula não prestam porque eles não conseguiram entregar o básico que poderia fazer uma diferença. Então, meu amigo, se na escola pública você não come a comida deliciosa, irmão, uma comida pica, se você não tem computador, irmão, se você não tem... Você olha para uma escola privada e fala, caramba, eles têm ali um negócio avançado que na escola pública não tem. E todas essas coisas, todas essas comparações, cara, que você olha e fala, puta merda, o café tá caro. E essas merdas, cara, se nada disso consegue ser resolvido, nem pelo menos isso aqui, irmão. Então, cara, o presidente não presta. Porque ele é burro. Ele é burro, pô. Ele é burro, ele é muito burro, tá ligado? Ele é burro pra não pensar. Vocês deveriam eleger, cara, um presidente filósofo, um presidente racional, um presidente lógico. Pô, cara, olha a comparação, Donald Trump tem 90.
O Bolsonaro é baixinho, o Lula é baixinho. E são muito burros, cara. E o Donald Trump é inteligente, cara, né? Mas é isso, eu ensinei vocês a votarem e fica aí, cara. O Lula não mudou nada porque ele é um burro. O Bolsonaro não mudou nada porque ele é outro burro. E se vocês quiserem entender mais sobre isso, procurem a filosofia, procurem entender o raciocínio lógico. Mas um fato. Esse é o fato capaz de mudar tudo. E quando as escolas não tiverem computadores tecnológicos, e eu tirei esse estudo, cara, do chat GPT, porque eu e mais a minha filosofia e a racionalidade que eu tenho na cabeça chegaram nessa conclusão. Se a escola não tem produtos tecnológicos como computadores, se você não vê isso na tua escola, cara, perante há muito tempo que deveria ter, se a tua escola não é melhor do que uma escola privada que recebe dinheiro, se as coisas básicas não são tão boas quanto as coisas avançadas, que deveriam pelo menos ser as coisas básicas, isso significa que o Lula e o Bolsonaro não prestam. Porque, cara, um presidente tem que ser inteligente, cara. Ele tem que ter cérebro. E o cérebro desse cara deve ajudar a nação a seguir em frente. Coisa que o Lula não conseguiu, coisa que o Bolsonaro não conseguiu. Então, esses dois caras não prestam. Eles não prestam, cara. Pensa um pouco você usa um pouco a cabeça. Seja um pensador, tá ligado? E evolua através disso. Mas é isso. Eu consegui mostrar um pouco da minha visão. Consegui compreender como, tipo, né, se as escolas fossem avançadas e tivessem coisas que prestavam, anulariam metade das coisas. E, tipo, se o Brasil fosse um lugar melhor, então as ideias, as coisas seriam muito mais melhores do que as coisas que são negativas. Então, graças a isso, eu consegui destruir o Bolsonaro e o Lula. E mesmo que você não acredite, pô, né, cara, o Brasil recebe um bom dinheiro, né, cara? Será que uma miséria daquele dinheiro não poderia ajudar algumas escolas a ficarem um pouco mais avançadas e tecnológicas, né, cara? Só isso aqui, né, cara? Mas tudo bem, né? Tudo bem. Uma coisa eu aprendi. A sabedoria sempre vai vencer qualquer tolice e qualquer burrice. Então, se a porcentagem do que você vê, do que você entende, do que você compreende é burro, significa alguma coisa está errada. E se aquilo que habita lá em cima, na presidência, não muda isso, significa que tudo dá errado. Então, o Lula e o Bolsonaro não prestam, cara. Pô, cadê a mudança, pô? Tipo, pô, tá ligado? Cadê a mudança, pô? Cadê a mudança real? Cadê, bicho? Cadê? Cadê? Tipo, cadê? Tem. E se ele não causou isso, ele não presta. Então, pessoal, fica a dica. Um presidente que não consegue mudar o básico do país para algo que preste, não é um presidente que presta. Logo assim, adivinha? Quem ficou muito mais tempo no poder? Lula. Ou alguma coisa, tipo, um impacto mais realista, capaz de criar mais impactos realistas? Não. O Bolsonaro? Também não. Não que eu me lembre, né? Porque, tipo, não teve os computadores e a luz avançada. O Brasil recebe um bom dinheiro. O Brasil tem um potencial. Talvez era isso que Enéas queria que fosse pregado. Acho que é isso que Enéas queria que fosse entendido. O Enéas nunca prometeu para o povo brasileiro um sonho. Eu aposto que ele sempre prometeu a realidade de um país melhor, prático e simples. Coisa que o Lula com a picanha e o Bolsonaro com o exército não prometeu muito. Então, não, pô, eles não conseguiram fazer a diferença. Não. Mas é um fato aí, né? Uma curiosidade. O dinheiro do Brasil não deveria estar sendo usado para melhorar coisas no Brasil de forma intelectual?
E não tá, cara. Não tá. Tá. A vontade que eu tenho é de crescer e ir embora do país. E eu aposto que você que está vendo isso talvez tenha a mesma vontade, mas essa é uma ideia. E é uma ideia que eu consegui graças à ajuda da plenitude da inteligência artificial, mas a minha forma de pensar. E cara, eu tenho 15 anos, o Lula não pensou nisso, o Bolsonaro não pensou nisso. E é possível, segundo a inteligência artificial, é possível, da forma mais lógica. É possível que tenha computadores nas escolas. É possível que a tecnologia seja mais avançada. É possível que as coisas sejam melhores, muito melhores. É possível. É possível que os preços sejam diminuídos. É possível que tudo seja mudado. Na melhor das hipóteses, eu acredito que o Lula e o Bolsonaro deveriam ser extinguidos. E todo presidente que faz merda também. Vamos ser realistas, cara. Vamos ser realistas. Enquanto a criminalidade não abaixar, enquanto o crime for organizado e a prefeitura for bagunçada, enquanto essas coisas acontecerem, cara, eu creio. Eu creio que o Lula e o Bolsonaro estão errados. Eu creio que o país está ferrado. Eu creio que tudo está fodido, cara. Você poderia se importar com isso? Creio que sim. Poderia? Creio que não. Enfim, a única coisa que te importa, e me importa, é que estamos aqui nessa terra. E nessa terra, se ela não bem nos convém, mentalmente, fisicamente, espiritualmente, então ela não é uma terra boa. Eu creio que o país pode ser melhor. A gente não fabrica nada nessa porcaria de país. A gente não fabrica muita coisa. Pô, é sério. Pô, cara. Por que os Estados Unidos? Por que a China? Mas tudo bem, cara. Assim seja. Mas é, cara. Fica aí, pô. O seu critério. Mas usando a lógica para votar em políticos que eu dei agora para você, impacto na educação e nas coisas básicas que realmente importam vão fazer a diferença na sua vida. Então, ou o Brasil muda para uma forma muito mais ampla e realista de mudar as coisas, de lutar contra as coisas, graças a uma inteligência boa, avançada em certos quesitos, ou ele continua a mesma coisa, gerando problemas. A verdade é que o Brasil é lógico, pura lógica. Vocês têm que usar a lógica de 2 mais 2 é igual a 4. Essa lógica aplicada a tudo que vivemos e acreditamos mostra isso. E pelo erro e pelas coisas que estão acontecendo, isso só mostra que o presidente que subiu no poder em todos esses tempos não conseguiram mudar isso. Se eles não podem mudar esse básico, isso prova que eles não são capazes de ser eleitos, eles não são presidente, eles não são governadores. Eles são burros, cara. Tipo, o dinheiro tem que ser usado para evoluir o Brasil, né, cara? Então fica aí, pô. Você votar no Lula ou no Bolsonaro? Enfim, eu trouxe uma forma para vocês pensarem melhor quanto a isso. E até mais. Adeus. E busquem a filosofia, busquem o cristianismo, busquem entender as coisas com mais racionalidade e serem pessoas melhores para você mesmo. E lembre-se que não mire para o céu achando que o Brasil vai vencer, mas mire para o realista, para o agora. Sabendo que o Brasil não tem carro elétrico, sabendo que o Brasil não tem a educação que os Estados Unidos, ou que pelo menos seja melhor. Então eu acho que se eles não são capazes de colocar os computadores na escola, capazes de usar a inteligência, o intelecto verdadeiro para mudar as coisas, então eles não são capazes de ser presidente. Isso. Tchau. E o dia que aparecer o presidente que tem possibilidade de fazer o dinheiro da nação brasileira ser melhor, tem possibilidade de fazer a educação da nação brasileira ser mais impactante, tem poder para fazer as coisas serem melhores intelectualmente, poder para baixar a criminalidade no Rio de Janeiro,
poder para consertar as coisas, poder para fazer a cidade se tornar melhor. Esse sim vai ser o presidente. Enquanto ele não chega, enquanto ele não existe, não há nada que podemos fazer. Tell me can this answer, one this and the Johnny just.